Vamos falar da tua relação com a sua mãe? A Lua no mapa astral, ela fala dessa relação, do que significa ser mãe pra você, né? E desse contato que você tem com a sua mãe. Isso porque Lua, ela fala da parte dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. E a figura da mãe, obviamente, a psicologia já mostrou várias vezes como que ela é uma figura importante pra gente, pro nosso desenvolvimento. E no mapa astral, a gente consegue entender muito dessa relação, dos problemas também que a gente pode ter e questões ligados à nossa mãe, olhando a nossa lua. Levando em conta como que a mãe é uma coisa importante na nossa vida. Que tal a gente conversar um pouco sobre a tua relação com a tua mãe, baseado no signo que tá a tua lua? Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia autêntica, que visa ajudar você a se conhecer, ter autoconhecimento, sem jogar a tua autoestima fora, sem criar crença limitante, muito pelo contrário, com muito amor, com muita empatia, com muita verdade. E bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós somos seres humanos pela metade. Porque de um lado tem a metade que é realmente quem você é, e de outro tem o que você projetou no outro e o que os outros projetam em você. Então, basicamente, quando a gente fala da lua e a tua relação com a sua mãe, não é que a sua mãe na totalidade vai ser como a sua lua é. O que vai acontecer é que a tua projeção na sua mãe é como é a sua lua. Por exemplo, a lua em Áries, ela fala muito de uma visão da mãe como uma mãe que é corajosa, que é impetuosa, mas que também coloca ali a própria vontade dela, que se sente que tem que falar alguma coisa, fala, que manda, entende? E isso não é necessariamente a totalidade de quem é aquela mãe. Isso é a visão que esse filho, que tem essa lua, tem da mãe. E às vezes até uma ideia, uma idealização de que mãe é um ser corajoso, que luta, que vai, que tem garra. Compreende o que eu quero dizer? Por isso, a lua no teu mapa astral fala da tua visão da mãe interna. O que é ser mãe para você? Não só isso, os aspectos que essa lua tem no teu mapa astral, além da casa que ela tá, também vai dizer muito a respeito dessa relação que você tem com a sua mãe. Por exemplo, às vezes você pode ter uma lua formando um aspecto de tensão, uma quadratura, uma oposição com Saturno, que pode simbolizar ali como que, né, essa energia de julgamentos, né, de negatividade, de sentir que a pessoa te coloca para baixo. Às vezes você sente que você não teve acesso àquela energia da lua, entende? Às vezes você sente que faltou algo na relação com a mãe. E às vezes você pode ter a lua, por exemplo, em quadratura com a Vênus, pode simbolizar ali para você que você não sentiu acolhimento. Ou às vezes você pode ter a lua em trígono, sabe, com o Mercúrio, e você sente que você consegue conversar sobre tudo com a sua mãe, que você consegue expressar seus sentimentos. E aí na sua vida, né, conforme você cresce, por já ter essa lua em trígono com Mercúrio, para você vai ser muito fácil falar sobre como você se sente, porque você teve uma relação com sua mãe em que falar como se sente era uma coisa natural. Então, quando a gente analisa os aspectos da tua lua, a gente consegue compreender esse background dos nossos sentimentos e necessidades em relação à mãe, as frustrações que aconteceram, ou então as coisas que foram maravilhosas para nós, e como que isso mexe com a gente no futuro, em como a gente responde emocionalmente. Embora vale lembrar que você não é escrava do teu passado, ok, meu amor? A questão é, a astrologia tá ali para te ajudar a ter consciência dessas coisas para você poder responder de uma maneira que melhor atende às tuas necessidades. Então, falado isso, e aí no final do vídeo vou entrar mais em detalhes de outros pontos que vão simbolizar a mãe que tem que ser olhados, vamos falar um pouco sobre a lua em cada signo? Tem hora melhor, Marcelo, para passar hidratante na mão? Sei nem porque eu decidi fazer isso agora, Gabriel. Ah, mentira, sei sim, né? Porque eu sei que quando acabar o vídeo, minha mão já vai estar sequinha. Bom, a lua em Áries eu acabei de falar, então não vou ficar me repetindo quanto à lua em Áries. Essa visão da mãe corajosa e tudo mais. O que eu não falei é que às vezes a pessoa pode ter experimentado atritos, brigas com a mãe. Às vezes é até cansativo discutir com a mãe, sabe? Porque ela percebe que toda vez que vai lá e discute com a mãe é sempre mais briga. Então, no geral, a pessoa pode se sentir muito cansada disso. A lua em Touro simboliza uma visão da tua mãe, né, de que sua mãe, ela deu tudo que você precisava, sabe? É uma mãe que sempre tem comida feita, entendeu? Que sempre se preocupa com você, em atender todas as suas necessidades, em você ter fartura, de certa forma, de você ter carinho, de ter presença. Então a lua em Touro geralmente são mais participativas, mas que também vão querer dar muita opinião, né? Então você pode ter uma visão da tua mãe de que ela dá muita opinião na tua vida, que ela fala muito o que você tem que fazer, ela quer participar, ela quer escolher, entende?
E touro é um signo fixo, entende? Então às vezes você pode sentir que existe uma inflexibilidade, né? E em questão de comunicação. E às vezes você quer falar com ela e ela fala, não, mas eu sou sua mãe. A lua em Gêmeos, ela fala de uma relação com a mãe que há muita comunicação. Em geral você sente que pode falar qualquer coisa. Embora a lua em Gêmeos, e a gente também vai falar da lua em Aquário, que também tem esse traço, você pode sentir que não existe muito espaço para falar sobre sentimentos em si. É como se você conseguisse falar sobre tudo. Só que quando você vai falar sobre sentimentos, é como se você não se sentisse satisfeito, sabe? Como se você sentisse que você está sendo mais analisado do que de fato sendo ouvido, ouvida. Então a lua em Gêmeos, ela pode falar dessa questão. E a pessoa, ela quer entrar em contato, ela quer falar sobre as vulnerabilidades dela. A comunicação não violenta ajuda muito, muito, muito a isso, viu? Fica a dica. Outra coisa sobre a lua em Gêmeos é que você pode sentir que sua mãe é uma pessoa muito variada. Sempre faz um monte de coisa. Uma mãe bem assim, com a mente pra frente. Tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. Se pá, até me segue também. Se você tem lua em Câncer, então a sensação é que tua mãe é uma pessoa que cuida muito, sabe? Mãe bem coruja. E é uma mãe que parece que sabe tudo sobre você, que quer saber tudo sobre você. Ela também quer participar muito da sua vida, ela também vai ser super cuidadosa dentro da tua visão, entende? E às vezes ela pode expressar as emoções dela também de uma forma que culpa até, sabe? Dependendo se você tem, às vezes, uma questão emocional que você não sabe compreender muito bem as tuas emoções, que você expressa elas dizendo, na verdade, julgamentos em vez de, né? Se você fica olhando uma situação não como ela é, mas sim a história que você conta pra você sobre a situação, então você vai notar na tua relação com a sua mãe esse mesmo jogo. Porque você que costuma fazer muito isso, você vai olhar pra tua mãe, ela falando sobre as dores dela, e você vai entender que ela também tá fazendo a mesma coisa, você vai se irritar com isso. Então, tipo, tem essa questão. É uma autoanálise, depende de como você lida com seus próprios sentimentos. Mas, no geral, já simboliza uma grande ligação emocional com a mãe. A lua em Leão costuma estar no mapa astral de pessoas que sentem carência, sabe? Porque a lua tem a ver com a nossa vulnerabilidade, aquilo que às vezes a gente quer encher, compreende? Às vezes até um vazio nosso que a gente quer atender, né? E por isso que a gente fala de vulnerabilidade também quando a gente fala de lua. E a lua em Leão, ela pode ter essa vulnerabilidade na autoestima, porque deseja ser amada, querida e receber a atenção da mãe. E a lua em Leão, ela pode ver a mãe como uma pessoa muito incrível ou uma pessoa que não está próxima de certo nível, ou até que controla, né, de uma certa forma, né? Já que Leão, ele fala muito sobre você colocar a tua imagem nos filhos. Quando a pessoa aprende a se amar e não depender tanto da aprovação da mãe, que geralmente ela vai enxergar como alguém muito incrível, muito, né, Leão. Então, nesse momento, a pessoa aprende a se amar muito melhor. A pessoa que tem lua em Virgem, ela pode sentir que é muito criticada pela mãe. Embora a mãe, ela seja vista como alguém que tá sempre fazendo tudo na casa, sabe? Que tá sempre ajudando, sabe? Que é muito organizada, tem todo esse lance. A pessoa de lua em Virgem, ela pode se sentir também muito, muito criticada. Às vezes porque ela se coloca uma expectativa muito grande, né? De como ela tem que agir para poder ser melhor aceita pela mãe, compreende? Nisso ela pode fazer muitas coisas pela mãe para tentar trazer isso, ainda assim ouvir os conselhos da mãe como críticas, e isso acaba fazendo um certo mal. Acho que a lua em Virgem, ela tem esse processo, né, de aprender a ter mais calma e amorosidade consigo mesma. Lembrando que Virgem é oposto a Peixes, e então para pessoas de Virgem, ela tem que trazer a natureza de Peixes para a vida dela, assim como pessoas de Peixes têm que trazer de Virgem, e assim a gente faz com todos os opostos. As pessoas com lua em Libra podem ter uma visão de mãe, de que a mãe, ela é super sociável, né? É uma mãe quase perfeita, entende? Mas que também pode até esconder algumas coisinhas, né? Sabe aquela mãe que, tipo assim, tá toda, né? Toda chique, tudo, né? Só que você convive com ela, sabe? Quem é essa pessoa que mora contigo? Então, a lua em Libra pode falar disso, né? Mas de modo geral, a relação com a mãe busca ser sempre pacífica. E em geral a pessoa até detesta a ideia de brigar com a mãe, sabe? Até porque a lua em Libra é uma lua de pessoas que buscam paz. Tem uma coisa que faz Libra correr, né? Essa lua em Libra correr é conflito. A pessoa paga pra não ter conflito. Como diz uma cliente minha, muito amor, né? Que ela tem lua em Libra com o filho dela também, e os dois é igual, ela falou pra mim. Um beijo pra você. A lua em Escorpião, ela fala de uma relação muito íntima com a mãe, no qual o filho conta tudo pra mãe, sabe? Então, geralmente, a mãe, ela tem um papel muito grande na vida do filho, sabe?
sabe? Às vezes existe até uma experiência traumática ligada à mãe, ou às vezes é alguma questão ali com a mãe que foi muito forte no psicológico desse filho, entende? Então, geralmente, quem tem lua em escorpião experimenta essa relação que é muito intensa, que é uma mãe, às vezes, que dá muito amor, mas que também pode cobrar bastante, entende? E aí, como que é essa relação, se as pessoas elas estão construindo uma relação compassiva, empática ou violenta, tudo depende ali do modo de pensar das duas, da comunicação que elas estão colocando uma para outra, o mapa astral da pessoa vai ajudar a perceber essas questões. Vale muito a pena no escorpião fazer uma consulta, fazer um curso de astrologia, se percebe questões assim ligadas à mãe, já que essas relações elas costumam levar a gente muito para baixo, mas também muito para cima, porque escorpião tem essa natureza de destruição e de renovação. A lua em Sagitário, ela fala de uma relação com a mãe em que, de novo, né, não havia de tanto contato com o emocional, mas havia muitas lições que eram passadas. Geralmente a visão, né, que você vai ter da tua mãe é de uma pessoa muito vida louca, muito assim pra frente, muito viajante, muito desapegada também, né? A sensação é de que qualquer coisa sua mãe ela vai morar ali na China e você vai ficar aqui no Brasil, entendeu? Ou até que você vai fazer isso, né? Porque é uma relação bem desprendida, né? Em geral, também é uma relação de muita amizade. E a sensação é que a mãe é muito louca. Também pode ser que a mãe, ela passe muitos dogmas, entende? Uma mãe mais religiosa tem cara de lua em Sagitário. Lua em Capricórnio fala de uma relação com a mãe em que há muita exigência também. É como se o filho tivesse que crescer logo. A sensação da lua em Escorpião costuma ser essa, né? Então, geralmente, tem uma hora da vida que a pessoa de lua em Capricórnio, ela começa a pensar que, cara, parece que eu tenho que cuidar da minha mãe, sabe? Tipo, aí, geralmente a pessoa de lua em Capricórnio costuma narrar isso, porque parece que fica mais velha muito rápido, já começa a ter um monte de responsabilidade, então ela sente que o papel de mãe é quase que jogada pra ela dentro da família, né? A lua em Capricórnio, ela fala disso. É uma lua que é oposta à lua em Câncer, então trazer a vulnerabilidade, trazer o contato com as emoções é uma coisa muito importante pra lua em Capricórnio, que muitas vezes tenta se proteger negando as emoções. A lua em Aquário é uma lua que aqui realmente existe um sentimento de distância, né, da mãe, porque Aquário talvez seja o signo mais desligado das emoções, né, o arquétipo, não que pessoas de Aquário vão ser assim, mas o arquétipo de Aquário, ele é muito desprendido, ele é regido por Urano. Urano é um planeta da separação, sabe? Então a lua em Aquário, ela realmente sente uma distância afetiva da mãe muitas vezes, né? Ou quem tem Aquário na casa 4, o que a gente vai falar já já. Inclusive, se você tem dúvidas sobre casa 4 ser a mãe ou o pai, cara, vou falar um pouco sobre isso no final desse vídeo, então fica até o fim. Ao mesmo tempo, a lua em Aquário é uma lua de pessoas que podem ser muito amigas da mãe, porque geralmente a mãe incentiva muito que o filho tenha liberdade, mas existe ali uma natureza também mente aberta que você pode aproveitar para ter comunicação. Então, muitas vezes é uma mãe que você sente que é muito para frente, uma mãe que, de novo, vai provavelmente ver meus vídeos no YouTube e você pode ter essa relação de muita amizade com a mãe. Tudo depende aí da comunicação de vocês, como que tá a tua lua no mapa astral, dá fortes indícios. A lua em Peixes, por fim, ela é de uma pessoa que acredita que a mãe sofreu muito, né? Então quem tem lua em Peixes pode ter essa visão heróica da mãe, um pouco apaixonada até, de certa forma, uma visão romântica da mãe, romantizada, né? De que a mãe é um ser humano que sofreu muito e que lutou muito pra conseguir te ajudar até, uma mãe que se sacrificou por você, né? Então quem tem lua em Peixes tem essa visão da mãe. Geralmente a sensação da lua em Peixes é de querer cuidar da mãe ou de sentir que a mãe solicita muito cuidados, quase como se fosse para compensar tudo que ela se sacrificou por você. Em geral, as pessoas de lua em Peixes se sentem muito conectadas emocionalmente com a mãe também. Geralmente, com essa visão da mãe, né, com esses sacrifícios que a mãe teve, a pessoa ela aprendeu também a se sacrificar pelos outros, também a ouvir os outros. Em geral, esse tipo de relação é uma relação carinhosa com a mãe. Embora, claro, a gente sempre tem que olhar os aspectos da lua pra gente poder ter uma visão maior, porque não é que toda lua em Peixes vai ter uma relação assim com a mãe, entendeu? Às vezes, dependendo dos aspectos, pode
ajudando até a ampliar, né, uma sensação de falta de algo ou até de uma relação de certa forma tóxica, né? Então tudo depende, ok? E por isso que uma análise do mapa de uma forma mais profunda é o que vai ser muito legal. Quem é do Telegram, eu até vou enviar um áudio para falar mais sobre isso, falar sobre os aspectos da Lua. Se você não faz parte, entra no primeiro link aqui que tá na descrição para você receber esse conteúdo. E bom, se você ficou até aqui, você vai ganhar mais informações também, que é a casa 4 também é um simbolismo muito forte da mãe, né? Porque a casa 4, ela fala da nossa infância, ela fala da nossa relação com a nossa família, e por isso, o signo que tá nela fala muito também dessa relação que a gente teve, né? E também da nossa relação com a família no geral e com o nosso lar, com a nossa casa. Geralmente a gente quer deixar a nossa casa de uma forma até que lembra de alguma forma nossos pais, a gente sempre traz essa herança da gente, né? As necessidades nossas estão ligadas à nossa 4. Por exemplo, tem uma foto muito incrível que eu vi um dia de um hospital no qual, para fazer um bebê indígena parar de chorar, o médico, ele pegou, ele tirou ele da cama e fez uma rede. E quando ele colocou na rede, o bebê ficou calmo, né? Então a gente traz. Então quando eu falo sobre a casa 4, ser o nosso lar, esse simbolismo, as nossas necessidades, emoções, a gente tá falando disso, tá falando do que a gente considera que alimenta a gente, compreende? Que vai ter muito a ver com a nossa família. E aí o planeta, que é regente do signo que tá na 4, vai simbolizar também essa figura materna. E os aspectos a ele vão ser super importantes aqui. Só que tem um detalhe, né? Porque tem gente que fala que casa 4 não é a mãe, que casa 4 é o pai. O que eu penso sobre isso? Bom, a realidade é que vai ter vezes que a tua casa 4 vai ser sua mãe e vai ter vezes que a tua casa 4 vai ser seu pai. Tudo vai depender do papel de cada um dentro da tua família. O que acontece é que no passado fazia sentido o pai ser a 4ª casa. Se você pensar a respeito, o pai era o sobrenome dele que era importante para a família. E a casa 4 é o legado, né? A família, nossa. Então, quando a mulher se casava com o cara, ela ganhava o sobrenome dele. Então, ele era meio que a base da família, o pai. Enquanto a mãe cuidava mais dos afazeres e de todo o resto, né? Praticamente. E aí ela acabava indo para a casa 10 do mapa astral, que é a casa oposta à casa 4. Por outro lado, hoje em dia, a casa 4, ela tá muito ligada à nutrição. Se você pensar, né, quem é que nutre a gente? É a mãe, sabe? Quem é que a gente sente muitas vezes que cuida? Principalmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, né, quem é de fora, a realidade é que muitos homens, muitos caras abandonam, sabe, a família, entendeu? Então, a casa 4, ela acaba hoje que não é tão relacionada, né? Se a gente pensar na astrologia moderna, a astrologia moderna que veio com a ideia de que os signos eles estão ligados a casas, então tem aquela coisa que é o signo natural da casa. O Câncer é regido pela Lua, que é a mãe, né? Câncer é um signo maternal e ele é o 4º signo, tal como a 4ª casa. Então a gente faz essa relação que a 4ª casa é a mãe, entendeu? Só que aí o que vai ser para a pessoa vai depender, né? Então, sempre quando a gente vai analisar a casa 4 e entender se é a mãe ou o pai que a gente tá vendo ali, a gente precisa conferir o signo que tá, como que tá o planeta regente, a gente precisa fazer perguntas para essa pessoa, né? E existem algumas coisas, existem algumas técnicas e tal que eu posso ensinar vocês, se vocês darem muito like nesse vídeo, comentar o que vocês querem, para descobrir se a casa 4 é o pai ou a mãe, viu? Eu posso ensinar para vocês se vocês quiserem dar uma olhada nisso. E comenta aí como que é a tua relação com a tua mãe, o que você sentiu aí com esse vídeo. Eu quero que você pense que esse vídeo é uma oportunidade de você compreender melhor, às vezes, essa relação, entender essa projeção que você está fazendo. Então não pense que você é escravo dessa realidade ou algo assim, nada a ver. E, bom, no meu e-book, que você pode baixar com o segundo link, eu falo muito sobre astrologia, como ler mapa astral. Tem um curso também que eu recomendo super, sabe? E que são formas de você entender isso num nível muito mais profundo e, às vezes, super trabalhar essa relação, ok? Caso esteja sendo pesado para você. Existe a possibilidade de você fazer uma sinastria com a sua mãe, inclusive. Curta o vídeo porque isso faz toda a diferença. Eu quero muito que esse vídeo chegue em mais pessoas porque eu fiz com muito coração ele. Eu quero muito que chegue em mais gente. Quando você curte, ajuda muito isso. Compartilha com seus amigos e compartilha com a sua mãe, né, de repente. E se inscreve também, aperta com seus filhos, com a família toda, com o cachorro. Se inscreve no botão vermelho, meu amor, pra você não perder nenhum vídeo. Clica no sininho também, né? E também tem eu no Instagram, se quiser se aproximar mais de mim. Oi, Marcelo Levi é meu Instagram. Eu tô lá pra te conversar. Eu tenho muito conteúdo que eu posto lá. Um beijo
Muito obrigado por ter assistido até aqui, por assistir meus vídeos.